Olá, você em todo o Brasil, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021, está no ar. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu Noticiário da Tarde, aqui na TV Evangelizar. E vamos juntos, a partir de agora, com os destaques do dia. Cai o volume da prestação de serviços no Brasil. Os números de setembro foram divulgados hoje pelo IBGE. O presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que remaneja recursos do extinto Bolsa Família para o novo programa do governo federal, o Auxílio Brasil. E na Conferência do Clima na Escócia, que está chegando ao fim, ambientalistas ainda esperam acordos mais efetivos no combate ao aquecimento global. Fique aqui ligadinho com a gente que o Pauta Aberta desta sexta-feira está no ar. E caiu no Brasil a quantidade de serviços disponibilizados ao consumidor. Os números de setembro foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE e interrompem uma série de 5 meses seguidos de avanços no volume de prestações de serviços no Brasil. A queda no setor de serviços de agosto para setembro foi de 0,6%, puxada principalmente pelo recuo dos serviços de transporte, com a alta expressiva, principalmente nos preços dos combustíveis. Mas apesar deste recuo, se olharmos para o acumulado do ano, o volume dos serviços prestados no Brasil cresceu 11,4% e teve um avanço de 6,8%, considerados os últimos 12 meses, de outubro do ano passado para setembro agora de 2021. Também foi registrada alta no volume da oferta de serviços no último trimestre, um avanço de 3% na comparação com o trimestre anterior. A queda de 0,6% em setembro ocorre porque, de agosto a setembro, 4 das 5 atividades pesquisadas apresentaram recuo. No setor de transportes, foi o maior, de 1,9%. Houve queda também nas categorias serviços de informação, serviços profissionais e administrativos e na categoria outros serviços, que abrange uma série de diferentes atividades. Apesar da queda registrada em setembro, diferente do que era a expectativa de especialistas, que aguardavam uma alta de 0,5% para o período, o volume de serviços oferecidos no país apresenta forte avanço se também comparado com o período pré-pandemia, de 3,7% na comparação com o mês de fevereiro do ano passado. E foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que vai viabilizar o remanejamento dos recursos do antigo Bolsa Família para o novo programa do governo federal, o Auxílio Brasil. No total, 9 bilhões e 300 milhões de reais. Foi essa a quantia aprovada pelo Congresso Nacional que vai permitir a transferência do plano extinto para esse plano atual. Também foi sancionada em Brasília a lei que muda o plano plurianual do governo no período 2020-2023 e assim está feita a inclusão do Auxílio Brasil no orçamento, nos planos do governo federal. E caiu também, gente, de forma expressiva a venda de carros no país. Os números são da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. E a Cláudia Vicentim traz todos os detalhes sobre este assunto para a gente. Boa tarde, Cláudia. É isso, Odilon. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores divulgou o balanço que apontou queda de 24,5% nas vendas de veículos novos em outubro. Segundo a entidade, a retração nas vendas foi causada pelas dificuldades enfrentadas pela indústria, como a escassez de componentes, que está em falta no mundo todo, uma crise que pode seguir até o ano que vem. Apesar da redução das vendas de outubro, no acumulado do ano há um crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, de janeiro até outubro. A venda de caminhões é a principal responsável por esse crescimento. O setor apresentou expansão de mais de 50% nos emplacamentos nos 10 primeiros meses deste ano. Já as vendas de automóveis e veículos comerciais leves registram queda de 31% em outubro. Apesar dos números mais baixos deste mês em especial, a produção de veículos no acumulado de janeiro até outubro apresentou crescimento, especialmente na fabricação de caminhões, alta de 91,2%, quase 132 mil unidades saíram das fábricas. Com tudo isso, o nível de emprego na indústria ficou estável e a previsão da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores é de crescimento do setor de 6% a 10%.
Bem, a gente sabe, né, comprar o carro novo é para poucos e como a gente viu nas explicações da Cláudia, é cada vez menor este grupo de privilegiados. E para quem comprou o carro novo, além dos gastos com as prestações, seguro, tem aquele gasto bem pesado, né, com os combustíveis. As sucessivas altas este ano deixaram tudo bem mais difícil e muita gente está procurando novos caminhos para economizar. De carro, de ônibus, a pé. Com a alta do preço da gasolina, cada um arrumou uma tática para economizar. Mudar um pouco a rota, pegar umas rotas mais curtas, calibrar o pneu, mudança dos horários e evitar sair também. Aquela voltinha de ir na padaria, de ir num percurso mais perto, a gente está buscando ir de pé porque de carro não dá para você ficar montado no carro o dia todo, infelizmente. Nos postos, a placa que marca o preço do litro do combustível já foi alterada várias vezes este ano. Neste aqui em Brasília, o valor já ultrapassa os R$ 7,00. De janeiro para cá, a gasolina subiu mais de 70%. Por isso, está na hora de prestar atenção nas dicas para tentar economizar. Calibrar os pneus a cada semana pode diminuir de 10% a 15% o consumo de combustível. Evitar carregar peso em excesso no porta-malas também ajuda a diminuir os gastos, até 4%. E, por fim, a maior redução pode ser gerada se o motorista evitar a aceleração e desaceleração desnecessárias, até 20% de economia. Um veículo, quando ele passa por um processo de aceleração, é um momento que ele gasta combustível. Então, é importante que você, ao reacelerar, quando você sai de uma curva, você faça isso de forma progressiva. Jean já colocou esse conselho em prática. Aliviar o pé surte efeito sim, de verdade. Não é um efeito absurdo, mas se você colocar o mês inteiro fazendo aquele efeito cascata ali todo dia um pouquinho, você vai sentir uma diferença no final do mês. Outra dica é usar o ar-condicionado quando o carro estiver com maior velocidade. O ar-condicionado, ele passa a ser mais econômico que a janela aberta. Acima de 50 km por hora, 60 km por hora, os carros começam a ter muito arrasto aerodinâmico, né? E deixar o vidro aberto é como se fosse um grande paraquedas no veículo, tá? Então o vento que entra segura o carro. E aí isso gera mais consumo de combustível do que o ar-condicionado ligado. Érica fez as contas e tomou uma decisão radical. Esqueci que eu tenho um carro. Guardei meu carro e está lá esquecido na garagem. Só em trajetos como levar meu filho para a escola, estiver fazendo frio, estiver chovendo. Caso contrário, eu pego um aplicativo que é bem mais em conta ou eu vou de ônibus. São dicas valiosíssimas, né? E com o preço dos combustíveis nas alturas, cada detalhe é importante na tentativa aí de diminuir um pouco os gastos, né? Na hora de abastecer o carro. E no carro, gente, todo cuidado é pouco. Basta um olhar para o celular para o motorista perder a atenção e causar um acidente. Na Bahia, houve um aumento de 73% no número de multas nas rodovias federais por causa do uso do celular. Veja os detalhes na reportagem. Falar no celular ao volante é uma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A multa é de R$ 130,16 e mais 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Agora, se o condutor for flagrado manuseando o celular ou digitando a mensagem, a infração é gravíssima. 7 pontos na carteira e multa de R$ 293,47. Acontece, infelizmente, muitos óbitos no Brasil ainda por conta do celular. Sabemos que o celular hoje é a terceira causa de mortes e acidentes e sinistros no trânsito. Para se ter ideia dos riscos, dados divulgados pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego mostram que o uso de celular enquanto se dirige é responsável, em média, por 57% dos acidentes de trânsito, entre pessoas dos 20 aos 39 anos. Policio sempre, quanto a isso, é super errado. Já vi alguns acidentes, inclusive meu irmão. O uso do celular também tem sido comum nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal registrou aqui na Bahia, de janeiro a setembro desse ano, um aumento de 73% no número de multas por uso do celular nas rodovias federais. Um total de 1.124 multas. No mesmo período do ano passado, foram 649 ocorrências. 1 minuto que o condutor baixe a cabeça para ler uma mensagem ou para responder, escrever, ele pode perder a noção do espaço
o veículo transita cerca de 50, 80 metros sem ele perceber o que está acontecendo em sua frente. Isso pode causar um acidente. E no próximo bloco você vai ver que o cantor e compositor Gilberto Gil foi escolhido o novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Pauta aberta de volta para esse segundo bloco. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos falar agora sobre um assunto que é preocupante, né? A Amazônia Legal tem registrado aí área extensa de desmatamento. Os dados vão contra tudo que o governo destacou, né, e propôs durante o período da COP26. Dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPEM, apontam que a Amazônia Legal teve uma área de quase 900 quilômetros quadrados sob alerta de desmatamento, o que representa uma alta de 5% em relação ao ano passado e número recorde para o mês já registrado na história. A Amazônia Legal engloba áreas de 8 estados brasileiros e corresponde a 59% do território nacional. Durante a Conferência do Clima, que termina hoje na Escócia, o governo brasileiro prometeu acabar com o desmatamento ilegal até 2028. Mas os dados divulgados pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real apontam que esse número só cresce a cada dia. Dados preocupantes, né, destacados aí pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E se na Amazônia o alerta está dado com os números preocupantes do desmatamento, na Escócia a COP26 vai chegando ao fim e o desafio dos líderes ainda é chegar a melhores acordos para reduzir a emissão de gases causadores do aquecimento global. Numa estimativa de especialistas, até 2100, a temperatura média pode subir mais de 2 graus no nosso planeta, com consequências devastadoras. Organizações como Oxfam e WWF se manifestam nesta sexta-feira em Glasgow em uma tentativa de pressionar por um acordo na COP26. A Conferência do Clima da ONU se aproxima do fim ainda com muitos impasses. A cúpula pediu nesta sexta-feira a supressão progressiva da energia produzida com carvão sem mitigação e dos subsídios ineficazes aos combustíveis fósseis. Os delegados de 194 países reunidos na cidade escocesa desde 31 de outubro têm como missão determinar como cumprir os compromissos do Acordo de Paris. O Pacto de 2015 estabeleceu o objetivo de limitar o aumento da temperatura global abaixo de mais 2 graus Celsius até o fim do século, na comparação com a era pré-industrial, e de maneira ideal, mais 1,5 graus. A intenção é evitar as devastadoras catástrofes naturais representadas por cada 10º de grau adicional. Após 2 semanas de intensas negociações, a COP26 deveria terminar oficialmente nesta sexta-feira, mas com as divergências registradas no momento, é provável que a reunião prossiga pelo fim de semana. Os primeiros 10 dias da COP26 foram marcados por anúncios pomposos, novos objetivos da Índia, 4º maior poluente mundial, promessas de acabar com o desmatamento até 2030 e a emissão de 30% a menos de metano, gás que tem efeito estufa 80 vezes maior que o CO2. Mas a ONU advertiu que, apesar das promessas, o planeta segue rumo a um catastrófico aquecimento de mais 2,7 graus Celsius e que os países precisam fazer mais. É uma situação bem preocupante. Para a assinatura desse pacto, do texto final desse pacto apresentado na COP26, é necessário que todos os mais de 190 países assinem esse pacto. A questão é que faltam alguns detalhes ao texto final para que o pacto de fato seja assinado e na concordância, né, entre todos os países. Os principais poluentes ainda resistem. Rússia, China são alguns desses países. Nosso assunto agora, gente, é o futebol e negócios. Isso porque numa votação online, sócios do Clube Atlético Paranaense, em Curitiba, aprovaram mudanças no estatuto do clube. Mudanças questionadas por muitos, consideradas pela maioria e por especialistas uma revolução na gestão do futebol.
Ontem, por meio de votação virtual, aproximadamente 5.131 sócios do Atlético Paranaense aprovaram a mudança jurídica do clube para a Sociedade Anônima de Futebol, por 4.591 votos para sim e 540 para não. Com o resultado, o Furacão se junta a outros clubes brasileiros, como Cruzeiro e América de Minas e Botafogo do Rio, que também vão seguir o mesmo caminho do clube paranaense. Novos ares, né? Novos negócios aí, expectativa de vários clubes de futebol. Gente, nós já estamos na metade de novembro, o Natal se aproxima e é um momento também de reflexões e de pensar, né, no amor ao próximo. Pois saiba que gestos simples podem fazer a diferença para muitas crianças neste Natal. Um deles é adotar uma cartinha dos Correios. Veja na reportagem. O Natal está chegando e, mais uma vez, os Correios promovem uma campanha que faz o elo entre os sonhos das crianças de baixa renda por um presente do Papai Noel com um padrinho que realiza este desejo. É importante salientar que essa é a 32ª edição do Papai Noel dos Correios. Ou seja, 3 décadas praticando o bem, levando alegria às crianças do Brasil. Olha como é que o tempo passou rápido. Eu lembro quando criança, escrevia cartinhas para o Papai Noel, meus pais colocavam na agência dos Correios e meu único trabalho era colocar um sapatinho na beira da árvore para esperar meu presente. A garotada de hoje tem meios online para fazer isso. Eles podem fazer a cartinha com letra bonita, o Papai Noel entender, né? E, em seguida, bater foto com o celular e pedir para o papai e a mamãe cadastrar os dados no blog noel.correios.com.br. E depois é só anexar a foto que você tirou em JPG. Da mesma forma, o Super Padrinho pode acessar o mesmo site e consultar ali as cartinhas que estão à disposição para serem adotadas. Podem pedir presente crianças de escolas públicas que tenham até 10 anos e cursem até o 5º ano. A Maria Eduarda, aluna de uma escola classe no Riacho Fundo, cidade satélite do Distrito Federal, quer ganhar um brinquedo, um vestido ou um sapato. Eu pensei, que tal eu vou pedir um vestido e um tênis e também o kit de slime, porque eu gosto, eu não vou pedir uma coisa que eu não vou usar e vou jogar fora e deixar de lado. E para o Papai Noel, ficam as lembranças do espírito natalino. Em 2019, teve uma entrega especial de uma cadeira de rodas com um garoto que tinha paralisia cerebral, né, que doaram a cadeira de rodas para ele. A emoção da família quando nós chegamos lá com essa cadeira. Não deixe de adotar a sua cartinha, hein? Gente, vamos falar de literatura, de arte, né? Porque um grande nome da música nacional passou a integrar agora a Academia Brasileira de Letras. Poucos dias após a eleição que nomeou Fernanda Montenegro como uma imortal da Academia Brasileira de Letras na cadeira de número 17, um novo artista passa a ocupar a 20ª posição dentro da ABL. Eleito com 21 votos, o músico baiano Gilberto Gil concorreu com mais 2 artistas e recebeu a maioria absoluta dos votos, visto que 34 acadêmicos participaram da reunião. Como de costume, a votação aconteceu de forma secreta, sem a presença dos candidatos. E no final da cerimônia, os votos que elegeram Gilberto Gil como imortal foram queimados. De acordo com o presidente da ABL, o artista traduz o diálogo entre a cultura erudita e a cultura popular. Reconhece Gil como poeta de um Brasil profundo e cosmopolita, atento a todos os apelos e demandas do nosso povo. Cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical. A carreira de Gilberto Gil muitas vezes se confunde com a história da própria música brasileira. Vencedor de 9 Grammys e nomeado como Artista pela Paz da Unesco em 1999, tem várias canções que marcaram época e que até hoje é difícil alguém que não conhece. Vamos fugir. Onde quer que você vá, que você me carregue. Gil deve assumir o posto em março de 2020, que é quando o órgão volta do recesso de final de ano. Grande Gilberto Gil, agora um imortal, né, da Academia Brasileira de Letras. Agora eu quero convidar você a fazer um passeio pela simpática e acolhedora cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Por lá, como em todo o planeta, né, pequenos produtores tiveram de se reinventar na pandemia. E a gente mostra o resultado disso na propriedade de uma dessas famílias. Essa família se especializou na produção de geleias. A reportagem está uma delícia. A
A cidade de Colombo fica na região metropolitana de Curitiba, a 18 quilômetros da capital. Foi colonizada por famílias italianas, influência que está na cultura e na gastronomia. Hoje vamos mostrar a produção de geleias, que faz parte do circuito italiano de turismo rural. A família do Marlon sempre cultivou morangos e há mais de 20 anos decidiu produzir essas delícias. Quando você tem uma produção grande de uma fruta que estraga tão rápido, né? Você precisa dar jeito, você precisa produzir outras coisas. Daí a gente produzia geleia, produzia bombom, licor, e a geleia foi um dos itens que ficou até hoje. A plantação terminou em 2005 por causa de uma crise financeira, mas a produção de geleias não. O processo foi mais importante do que nunca durante a pandemia, período em que o restaurante da família ficou fechado. Com a pandemia, a gente viu que dava para tentar vender geleia de uma forma profissional nos supermercados, em pequenos supermercados inicialmente ou em pequenas agropecuárias. Então a gente foi atrás de toda a regularização. Nesse meio tempo o restaurante retornou, então a gente tem a geleia hoje apenas no nosso balcão, mas a venda é muito boa. E é da cozinha do restaurante que saem essas delícias, um trabalho que envolve toda a família. A mãe do Marlon e a esposa são responsáveis pela produção. As geleias são 100% artesanais, o que garante um sabor todo especial. O morango, como ele é mais fácil, ele já vem congelado pra gente. Só colocar na panela o açúcar, o limão. Mexer, ele vai dar uns 40 minutos, uns 12 quilos de morango, mais ou menos, vai dar uns 30 vidros. Acho que demora tudo umas 2 horas. Muita gente usa aquelas pectina, né, aquele pó. Aí muda o sabor, fica mais azedinho, você nota. A família já chegou a produzir 1000 geleias por semana na pandemia e diversificou os sabores. Hoje são cerca de 15 opções. E a Dona Elô garante que existe um segredo para elas ficarem tão gostosas. O amor, a dedicação, nosso trabalho, levantar cedo e fazer a geleia, né, com muito amor. E mesmo com a retomada das atividades no restaurante, eles não pretendem parar por aqui. É um plano que está em stand-by. Olha que interessante, é uma carta na manga. O legal de você lutar durante uma pandemia, de você não ficar triste ali dizendo estou com dificuldades, de você lutar, tentar alguma coisa, o legal é que a gente abriu um novo leque que pode ser usado numa necessidade. Delícias do campo que fazem sucesso na nossa mesa, né? E hoje, gente, para encerrar o nosso Pauta Aberto, eu quero destacar, né? Dia 12 de novembro é dia do Pantanal. A maior planície alagável do planeta, é um berçário de aves e de tantas outras espécies de animais. Um local onde a vida brota em todos os cantos, a todo instante, em cada centímetro quadrado. Na planície onde milhares de animais se espalham, atingida duramente pelas queimadas, né, no ano passado e que ainda enfrenta efeitos da crise hídrica, a vida a todo momento se renova. Pantanal, do amanhecer ao pôr do sol, a cada dia que nos surpreende com tons diferentes que dão destaque à riqueza da vida nesse pedaço que é tão especial no centro-oeste do nosso país. Pantanal, onde o ciclo das águas regula a intensidade da vida que se multiplica por todos os lados. Com essas lindas imagens, neste dia do Pantanal, a gente se despede. Para você de casa, um excelente fim de semana, com muita saúde. Eu espero você segunda-feira à tarde, aqui no Pauta Aberta, na TV Evangelizar. Tchau, tchau.